Perspectiva de Zanoba. Anteriormente, eu não conseguia ver a diferença entre humanos e bonecos. Ou eles falam ou não. Eu pensava que a diferença era apenas neste grau. A distinção começou a surgir conforme eu crescia, mas não mudou muito. Humanos. Seus braços podem ser arrancados, suas cabeças podem ser removidas. Achei que fossem iguais àquelas bonecas de madeira que você encontra por toda parte. Não, claro que adoro bonecas. Eu só amava bonecas. Existem bonecas requintadas e muitas bonecas defeituosas, mas mesmo bonecas com falhas, eu as adoro. Os seres humanos são, por assim dizer, uma boneca de que não me importava. Eram bonecos que reclamavam e exigiam de si mesmos, bonecos detestáveis. Houve uma mudança na minha maneira de pensar depois de me encontrar com Shisho. Não mudou imediatamente. Eu me encontrei com Shisho e depois fui para a cidade mágica Xeria. Então, depois de vários anos, me encontrei com Shisho novamente. Gradualmente, descobri que não gostava mais de todos os seres humanos. O ponto de partida foi quando aceitei Julie. Ela era uma escrava que eu tinha comprado com Shisho e Sylph dono com o propósito de fabricar bonecas. Não podíamos falar uma palavra um com o outro, e eu não podia deixar uma criança de 6 anos se defender sozinha. Ela era uma presença problemática. Minha existência como mestre dela se tornou uma espécie de encanto para mim. Foi problemático, mas uma boneca não sairá de um bloco de madeira se parte da madeira não for raspada. Portanto, eu levei a tarefa a sério e, um por um, a instruí nas coisas que ela deveria fazer. Antes que eu percebesse, Julie não era mais um obstáculo. Eu não entendo. Ela ouvia obedientemente o que eu dizia e rapidamente absorvia as técnicas que eu ensinei a ela. Até aquele dia, eu nunca havia conhecido um humano assim. Eu tinha começado a gostar e a me apegar àquela pessoa, não os discriminava em nada. Isso começou na época em que comecei a morar com a garota. Outros humanos também começaram a aparecer de forma diferente aos meus olhos. Eu realmente percebi quando Ginger apareceu. Ginger era uma existência que apenas me repreendia. Eu a tinha entendido mal por causa de coisas triviais, não consegui ver as árvores por entre as folhas. Os ramos e raízes são uma parte essencial da árvore. As raízes seguram a árvore, enquanto os galhos seguram as folhas, mas isso é algo que nunca entendi. Honestamente, ela era uma presença interferente. Quando nos reunimos, ela não era mais um incômodo. Não sei porquê, mas ela não se sentia mais um obstáculo de qualquer maneira. Mesmo que sua irritação não diminuísse. Por quê? Porque eu mudei assim. Definitivamente, é por causa da influência de Shisho. Shisho nunca me abandonou nenhuma vez. Eu sou um homem que só é bom no poder, e vou quebrar desajeitadamente a boneca que está tentando criar. Com meu poder mágico tão pequeno, sou um homem que não corresponde às expectativas de seu Shisho. Shisho trabalhou duro para incutir em mim o segredo de sua técnica de fazer bonecas, mas foi tudo um esforço inútil. Eu estava pronto para desistir. Não consigo criar bonecos. Mesmo que eu tenha sido abandonado pelo Deus Criador de bonecas. Eu estava feliz. Uma presença que cuidasse de mim até agora não existia. Portanto, sem Shisho, o gengibre que sempre assistia a mim não teria sido reconhecido. Por causa disso, o estúpido eu finalmente percebeu. Seres humanos e bonecos, existe uma diferença. Eu entendi a importância disso. O estúpido eu não entendia porque isso era importante, mas eu sabia que era importante mesmo assim. De forma alguma Shisho me disse essas coisas diretamente de sua boca. No entanto, ele os mostrou para mim em suas ações.
Por meio dele recebi uma revelação. Só por isso tenho uma dívida de gratidão com Shisho, por isso sempre o respeitarei. Estou orgulhoso de poder admirar uma pessoa como meu Shisho. No entanto, havia também o fato de que eu estúpido não entendia as ações de Shisho. Por exemplo, aquela coisa com Nanahoshi Dono. Silent Seven Stars. Nanahoshi Shizuka Dono. Ela parece estar estudando magia de invocação para retornar à sua terra natal. Essa casa, não sei o nome, não estou interessado nisso. Para mim, uma pátria é um lugar desprovido de lembranças agradáveis. Nenhuma parte de mim poderia simpatizar com Nanahoshi, que queria voltar para casa com tanta força. Shisho, ele é do reino Azura e tem muitas memórias desagradáveis de lá. Mesmo com isso, Shisho se dedicou a ajudar Nanahoshi Dono. Quando Nanahoshi ficou com o coração partido, ele a trouxe de volta para sua casa e cuidou dela ele mesmo. Quando Nanahoshi adoeceu com uma doença incurável, ele viajou para o continente mágico em busca de uma cura. Eu também ajudei. Por algum motivo, não me importei. Se Shisho estivesse fazendo isso, eu ajudaria Shisho. Não pensei nisso como desagradável. No entanto, eu não sabia o que fez Shisho ajudar Nanahoshi Dono. Enquanto isso, houve uma mudança em mim mesmo. Inconscientemente, também comecei a pensar em minha terra natal. Como a terra natal de Nanahoshi era um lar para o qual ela queria voltar, com certeza fiquei infectado com a ideia de lar. Aquele palácio real de Shirone desagradável, por algum motivo, tornou-se o caso de que eu estava com saudades dele. Depois disso, continuei pensando sobre isso. Palácio Real de Shirone. Quando recebi o pedido de ajuda de Pax, minha conclusão foi imediata: eu irei. Na verdade, gosto do meu país. Pretendo defender meu país em tempos de necessidade. Neste momento eu tenho que ir. Meus pensamentos eram assim. É diferente agora. No Forte Caron, quando Shisho tentou me persuadir a voltar com ele, meu coração vacilou. Eu pretendia voltar. O estado do país parecia bom o suficiente, e com Shisho eu poderia me dar ao luxo de fazer bonecos e me divertir o quanto quisesse. Mas não pude voltar. Na minha cabeça, havia apenas o pensamento de que não poderia voltar. Quero ajudar Pax porque ele é meu irmão. Colchete que fecha. Instantaneamente, essa mentira apareceu. Mesmo assim, havia a chance de eu ter cedido se Shisho tivesse me implorado. No entanto, as coisas seguiram nessa direção. Eu não sabia por quê. Às vezes, mentiras contadas no passado podem se transformar em verdade. Achei que fosse esse tipo de coisa. Quando Pax saltou e eu o observei morrer, o passado, incidentalmente, passou pela minha cabeça. Foi o momento em que o irmão foi chamado para uma festa organizada pelo segundo príncipe. Sobre o que foi a festa, não me lembro. Nunca foi o tipo de coisa em que a presença fosse obrigatória. Por que estávamos lá, não me lembro. A parte que me lembro é que a jovem Pax acidentalmente se sentou no assento ao lado de mim. Tudo isso aconteceu antes de Roxy Dono chegar. Acho que naquela época Pax ainda não tinha completado 10 anos. Não houve conversa. Simplesmente, apenas nos sentamos um ao lado do outro. Havia uma atmosfera como se Pax estivesse tentando dizer algo para mim mesmo. Achei tudo muito chato e nem olhei para Pax. Até o fim, Pax não conseguiu falar comigo. Foi como se ele tivesse sido ignorado. Ele não tentou conversar, mas ainda estava ignorando. Quando levantei o cadáver de Pax, de repente tive uma ideia. Por quê? Eu me pergunto por quê. Naquela época, não falávamos um com o outro, hein? Então tudo ficou claro. Eu entendi o significado das ações que Shisho tomou em relação a Nanahoshi Dono.
aquele comportamento inexplicável foi descoberto. Para Shishou, Nanahoshi Dono provavelmente é como uma irmã. Eu me pergunto por que não percebi. Embora Shishou também tenha irmãzinhas de verdade. Em particular, como Shishou interage com Nanahoshi Dono e suas irmãs, ACH. O que parece muito semelhante. Existem pequenas diferenças, mas ainda é muito semelhante. A maneira como ele zela por eles e, se algo acontece, vem em seu auxílio, é muito semelhante. Para Shishou, cuidar de Nanahoshi Dono é como cuidar de suas irmãs. E porque a própria pessoa a ajudou com isso. Depois que ajudei, porque isso me lembrou de minha casa. Quando a carta de Pax chegou, porque decidi voltar ao meu país apesar das objeções de todos. Depois da batalha em Forte Caron, porque pensei que deveria resgatar Pax. Porque tal mentira foi dada instantaneamente? Porque a mentira se encaixa tão bem? Eu entendo. Eu entendo tudo. Estava tudo conectado. Mas era tarde demais. Eu não deveria ter demorado tanto para perceber. Pax morreu. Eu não entrei em ação como Shishou. Ainda assim, havia uma coisa que eu ainda poderia fazer. Perspectiva de Rudeus. Partimos para a cidade mágica Xeria. Respiração. Bom. Eu estava cheio de pavor, mas a viagem de volta foi tranquila. Puxei a carruagem com a armadura mágica. Zanoba e eu o desmontamos dentro da floresta, e então preparamos uma magia de teletransporte. Círculo e entrou na Fortaleza do Céu. Roxy teve que passar, mas Zanoba e eu paramos para cumprimentar Perúgios. Depois de nos cumprimentar com uma atitude improvisada, ok, Perúgios nos levou para a sala de costume. Estar limitado por um país é uma coisa tola. Recebemos esse tipo de advertência. Zanoba acenou com a cabeça obedientemente e explicou que havia deixado de fazer parte da família imperial. Com essas palavras, Perúgios parecia satisfeito. Perúgios até me elogiou por lidar com aquele problema. Dizendo alguma coisa sobre como seu companheiro de chá não o deixou, ele parece estar aliviado. 43. A propósito, eu fui e relatei a Nanahoshi também, mas tudo que recebi foi um suspiro de dela. Suponho que o choro de despedida de uma mulher arruinaria minha impressão sobre ela. Eu entendo o sentimento. Bem, Eris também chegará ao termo em breve. Na hora do parto, devo estar ao lado dela. Eu preciso ir para casa. No entanto, há trabalho a ser feito antes disso. Preciso me reportar a Orsted. Desta vez, fui atendido. Não houve nenhum dano para mim, mas a República de Shirone, no futuro, deveria ter produzido uma pessoa importante para Orsted. Ou seja, é como se tivéssemos tirado uma de nossas peças mais fortes. Pensando nisso, meu retorno pode ter sido prematuro. Se eu tivesse ficado naquele país por um tempo, poderia possivelmente tê-lo empurrado para se tornar uma república. Não, se fosse apenas sobre a república, Orsted não teria dito, reforce Pax. De qualquer forma, devo apenas dizer-lhe honestamente o que aconteceu. Então, se houver algo que possamos fazer, eu farei. Então, Roxy, eu quero parar no escritório. Eu preciso armazenar a armadura mágica. Reticências. Certo. Ser seguro. Vou falar com a família e avisá-los que voltamos mais cedo. Despedi-me de Roxy na entrada da cidade e me dirigi ao escritório. Zanoba veio comigo por algum motivo. Algo errado, Zanoba? Não, eu estava protegido por esta armadura. Preciso agradecer a Orstedime e pedir desculpas por deixá-lo ser destruído. Eu vejo. Parece incomum para Zanoba agradecer a Orsted. Por causa de sua maldical, pensei que tais sentimentos seriam impossíveis.
seriam os resultados da pesquisa de Cliff. Uma vez que você esteja perto o suficiente para olhar nos olhos de Orsted, você ficará impressionado com isso. Mas se ele controlar seus impulsos, talvez tudo funcione. Convencido disso, voltei ao escritório junto com Zanoba. Lá eu coloquei a armadura mágica no arsenal. Depois de trancá-lo, fui em direção ao prédio principal. Passamos pelo saguão autônomo em direção ao gabinete do presidente. Sul. Antes de entrar, respiro fundo. É hora de relatar meu fracasso. Até agora, houve várias falhas, mas é uma grande falha desta vez. Posso estar sujeito a alguma repreensão. Talvez ele esteja ausente. Não, ainda é melhor preparar um relatório antecipado. Ok. Primeiro, vamos bater. Uma batida para que um homem possa recompor seu coração. É uma batida educada. Batendo levemente apenas com o dedo, tap-tap. Deus. Ah, ele não está ausente. No entanto, todos os detalhes do relatório precisam ser colocados em ordem. Vamos apenas com sinceridade. Com licença. Reportagem de Rudeus Greiret. Acabei de chegar com notícias do reino de Chirone. Aspas. Abro a porta com um estrondo, entro e dobro minha cintura em uma reverência. Então levantei meu rosto na direção dele. Fua. Orsted estava usando uma máscara facial preta sólida, fiquei surpreso. Isso poderia ser. Cliff produziu uma nova revisão da máscara, então é uma ferramenta mágica. Parece que você voltou em segurança. Aspas. Sim. Fiquei nervoso no início, mas meu coração ainda está nisso. Preciso relatar com toda a sinceridade que falhei. Que não obtive nenhum resultado. Não, é isso. Comunicando. Eu relatei diretamente desta vez. Com o que tomei cuidado, o que descobri. Então vai ficar tudo bem se houver alguma réplica depois, uma a uma, com calma, com cuidado, eu explico tudo. Repassem um de cada vez, o que pensei, minhas conclusões, quem consultei, as ações que tomamos. Então, finalmente, dei os resultados. Contei a ele sobre nossa conjectura sobre as previsões de Itogami e o que pensamos ser a interpretação correta. Tudo o que aconteceu foi relatado de uma vez. Sinto muito. Eu deixei o príncipe Pax morrer e fui incapaz de cumprir minhas ordens. Aspas. Finalmente, eu me curvei. Não importa como você encobre isso, fracasso é fracasso. Se houver uma punição, estou conformado com meu destino. Aspas. Reticências aspas. Sob a superfície, Orsted exalava uma sensação pesada e maçante. Sua expressão ficou incompreensível por um minuto, é mais assustadora do que o normal. Honestamente, é mais assustador para mim com o capacete. Inferno, porque ele ainda está usando agora. Apenas tire isso. Rei do reino do dragão do rei, Leonard King Dragon era um apóstolo de Itogami. Provavelmente, o senhor da guerra Jade, um general do reino de Chirone, também era um apóstolo. Ao manipular essas duas pessoas, Itogami encurralou Pax e o levou ao suicídio. Aspas. Essa foi a conclusão de Orsted. Havia dois apóstolos. Primeiro ele manipula o rei do KDK para ajudar Pax. Ao fazer isso, ele plantou a consciência de que deve atender às expectativas do rei do KDK, em Pax. Dê a ele a princesa, dê a ele o deus da morte, faça-o colocar o país em um bom estado. E então manipule Jade para orquestrar seu fracasso. O fluxo deve ser algo assim. Já que Itogami pode ver o futuro, ele teria facilmente entendido quem pode forçar Pax ao suicídio. Isso seria óbvio. Quem foi a última pessoa? A outra pessoa, o rei do Vista, a probabilidade é alta. Isto me lembra. O deus da morte disse algo, e parece que existe a possibilidade de o
Lorde Demônio Badgad ter sido um apóstolo. Aspas. Se aquele senhor demônio fosse um apóstolo, ele já teria aparecido, nós o teríamos visto. Ah, com certeza. Esse cara se destaca. Embora, neste caso, minha existência deva ser uma anomalia para Itogami. Por esta razão, não necessariamente encontrarei uma pessoa que seja um apóstolo ativo. Mas, eu não fui capaz de perceber a intenção de Itogami. Eu sou patético. No futuro, estaremos destruindo Jade. É tarde demais. Sem emoção, Orsted falou. Por isso, sinto muito. Antes, eu havia cometido um erro nas minhas previsões. Depois de matar Leonard, eu não deveria ter deixado tudo para você. Pensando nisso, eu deveria ter ido para o reino de Shirone, mas mesmo assim. Aspas. Depois de dizer tudo isso, Orsted ficou em silêncio. Parece que sua motivação acabou. Essa falha é tão grave. Ou talvez haja alguém que possa substituir Pax. Não há substituto. Não há nada. Aspas reticências aspas. Orsted-sama, você está bem. Então uma voz gritou atrás de mim. Havia Zanoba espiando por trás. De quando ele chegou. Talvez ele estivesse aqui desde o início. Como ele não falou, pensei que estava esperando do lado de fora. Zanoba Shirone. Orsted também parecia tê-lo notado agora. Não, na verdade, ele realmente pode apenas tê-lo notado agora. Com aquele capacete, ele não deveria ser capaz de ver nada. Além disso, acabei de notar, mas sua voz também consegue passar. O que significa que ele também consegue respirar. Zanoba deu um único passo à frente e se curvou na cintura. Não tenho ideia de que tipo de expressão Orsted está fazendo. Mas, graças ao capacete, ele deve estar dando uma impressão um pouco melhor. Ah, então, esse era o motivo pelo qual ele já estava usando o capacete quando eu entrei. Ele realmente sentiu um sinal de Zanoba antes de eu entrar e coloquei com antecedência. Você poderia apenas ter expressado sua gratidão a Rudeus. Não teria ficado bem, aspas. Não, há mais do que isso. Apenas agradecendo a ele. Achei que fosse tudo, mas Zanoba está dando um passo adiante. Ele não parece estar completamente intimidado com Orsted. É o caso que eu ouvi a história de Shishou agora, que Pax foi engolido na batalha entre Orsted-sama e uma força hostil. Será que isso está correto? Você não está enganado. Isso significa que, desta vez, Zanoba acha que tudo foi culpa de Orsted. Se for esse o caso, é melhor detê-lo. No entanto, Orsted-sama estava tentando ajudar meu irmão mais novo nos bastidores. Correto. Eu não estava tentando ajudar. Eu precisava de um homem que tivesse nascido no país Pax. Teria criado, aspas, criou um país. Pessoa nascida de, aspas. Eu poderia tentar explicar, mas você não entenderia. Orsted está dizendo muitas coisas profundas hoje. No entanto, há algo que também quero saber. Se não entendermos, como vamos nos recuperar disso? Acho que gostaria que você explicasse em detalhes, por favor, Orsted-sama. Aspas reticências aspas. Quando questionado, Orsted permaneceu em silêncio. Enquanto o silêncio na sala se prolongava, a respiração podia ser ouvida de dentro do capacete. Nesse tipo de situação tensa, é um som que pode ser facilmente mal interpretado. Mas eu ouço totalmente essas respirações como um suspiro de raiva, e minha tensão aumenta. Aspas. Depois de se tornar rei, Pax iria transformar Shirone em uma república. Sim, já ouvi tudo isso antes. Eu quero ouvir o que vem depois disso. Depois que Shirone se tornou uma república, um homem que antes era um traficante de escravos chega ao
Poder. Seu nome é Bolt Macedonias. Pax dá a este homem um cargo importante. Aspas. Bolt Macedonias. Ele é uma pessoa importante. Bolt Macedonias se torna um homem de influência no país e lança suas raízes em Chirone. O que essa pessoa faz? O próprio Bolt Macedonias não faz nada. No entanto, de seus descendentes, o demônio Deus Laplace nasce. Aspas. Laplace. Então ele vem aqui. Além disso, agora que Pax morreu, não sei mais onde Laplace nascerá. Em outras palavras, sem a fundação da República por Pax, não há bandeira hasteada para o nascimento de Laplace. Não, espere. Se, mesmo agora, de alguma forma criarmos a República, ou configurarmos Bolt Macedonias com o parceiro que teria dado à luz seus filhos quando se casou. Aspas. É inútil. Você acha que eu não tentei essas coisas até agora? Aspas. Em sua longa série de loops, Orsted provavelmente também tentou vários métodos. Portanto, a natureza do nascimento de Laplace deve conter muitas variáveis aleatórias que precisam ser reguladas. Talvez não seja apenas a República de Chirone. É algo que se dirige a mais de 100 anos, fazer com que Laplace nasça em um lugar específico. Além disso, existe a possibilidade de que parte do meu trabalho também tenha sido voltado para essa causa. Com apenas uma coisa fora de ordem, nenhum deles é mais bom. Para chegar a Itogami, Laplace deve ser morto. Quanto a esse cara, ele vai ressuscitar, então, depois de um breve período para reunir homens, ele vai fazer guerra. Embora eu possa derrotar Laplace, derrubar aquele cara e seus subordinados requer muita magia e trabalho. Então, imediatamente depois disso, sou levado a uma luta com Itogami. Aspas. Bem, depois de derrotar Laplace, não há como você restaurar seu poder mágico. O tempo que Laplace vai renascer está quase determinado. Está muito perto do fim do meu loop. Eu tentei criar um cenário onde ele é revivido antes, mas foi impossível. Aspas. Depois de respirar fundo, Orsted continuou. Não posso alcançar Itogami se tiver que passar por uma guerra. Este loop é um fracasso. Aspas. Fracasso. Essas palavras soaram na minha cabeça como um eco. Então por que você não veio para Chirone? Parte de mim quer praguejar e gritar, mas nada sai da minha boca. Trabalho que me foi confiado, eu falhei. Agora, eu me pergunto se sou um inútil. Este trabalho realmente provou a medida do meu valor. Eu me pergunto se sou uma decepção. Orsted parece ter desistido completamente do loop agora. Se for esse o caso, o que devo fazer agora? Não presuma que isso é apenas um fracasso, é muito cedo. E então Zanoba falou com uma voz vibrante. Eu me pergunto o quanto da história agora Zanoba entendeu. De repente era uma história sobre o futuro, isso não te confundiu. Quando a guerra estourar, se você disser que tem que derrubar Laplace e seus subordinados. A partir de agora, podemos começar a preparar nossas próprias forças. Aspas. Aspas. Criar um exército, mesmo não indo tão longe seria suficiente, você não acha? As forças para derrotar Laplace, se começarmos a reuni-las agora, teremos muitos companheiros quando chegar a hora. Aspas. Zanoba disse algo bom. É, assim, se usar seu poder mágico é o problema, se Orsted não tiver que lutar, então está tudo bem. Orsted dono, já que sua maldical o impede de coletar camaradas, Xixo, e eu. Deixe isso conosco. Então Zanoba deu um passo à frente e ajoelhou-se, abaixando a cabeça, diante de Orsted.
A proposta atual é apenas uma ideia baseada no meu entendimento limitado. Não tenho certeza se é relevante. Aspas. Não sei se isso pode ser realizado, porém parece uma boa ideia. Renascimento de Laplace, não foi até 80 anos a partir de agora. Se seu avivamento estiver aproximadamente definido, então deverá ocorrer dentro de um período de vários anos. Naquele tempo, poderíamos ter reunido muitos aliados fortes como Perúgios e o Deus da Morte e estar prontos para atacar quando Laplace ressuscitar. Dessa forma, podemos preservar o poder mágico de Ørsted. Eu não sei as circunstâncias detalhadas, mas ouvi dizer que você está lutando uma guerra de dois homens contra Itogami. E esse Itogami é. Nesse ponto, Zanoba interrompeu abruptamente seu discurso e ergueu a cabeça para olhar para Ørsted. Depois disso, ele colocou as mãos no chão. Ele é o adversário que matou meu irmão mais novo. Zanoba ficou caído. Ele estava se prostrando com a cabeça no chão. Não é a maneira usual em que ele apenas joga seu corpo inteiro no chão. Lentamente, graciosamente, ele mostra seu respeito. Seria possível, por favor, aceitar-me como outro subordinado de Ørsted? Sama. Aspas. Aspas reticências aspas. Eu quero fazer nosso inimigo pagar. Acho que Ørsted lançou um olhar em minha direção. Sua visão deveria ter sido bloqueada, mas ele quer minha opinião. Bem, estou qualificado para dar uma opinião. Por causa da adição de Zanoba, a armadura mágica foi capaz de progredir. Além disso, agora mesmo, essa ideia parecia muito boa. Neste último trabalho, sem ele, teria enfrentado desafios muito mais difíceis. Aspas. Eu entendo. Ørsted não se preocupou em ouvir até o final. Ele acenou com a cabeça, levantou-se e olhou para Zanoba. Então ele declarou: nesse caso, então você será subordinado a Rudeus, peça instruções a ele. Se você disser que pode reunir aliados, mostre-me o que você pode fazer. Aspas. Aspas. Sim, senhor. Ørsted ainda está usando o capacete. Zanoba permanece caído em decúbito ventral. Assim, Zanoba se tornou meu colega de trabalho com Ørsted. Pax morreu. A República de Chirone não vai nascer. Os planos de Ørsted também foram significativamente prejudicados. É uma grande perda. É o resultado da minha incapacidade de me mover bem. Em vez disso, Zanoba se candidatou a uma posição como minha companheira. Os resultados finais disso, não saberemos ainda. Se for ele, então pelo menos devemos ser capazes de fazer melhorias na armadura mágica. Mas, ainda assim, serei capaz de transformar minha existência em algo lucrativo para Ørsted. Disseram-me que fiz conquistas consideráveis até agora, mas sinto que tudo foi cancelado por este trabalho. Alternativamente, poderia ter se tornado uma perda líquida. Espero que meu trabalho no futuro me permita ser mais do que apenas um prejuízo. Não, devo me tornar mais. Em troca de tudo que Ørsted fez para me proteger de Itogami, não sei o que posso fazer. Ørsted pode ser capaz de se mover livremente para seu próximo loop, mas este é o único momento para mim. Foi um milagre eu já ter recomeçado a minha vida uma vez. Milagres não acontecem duas vezes. Nesta vida, devo viver mais plenamente. Por exemplo, se eu vivesse a vida de Rudeus Greiret indefinidamente. Se o meu eu atual continuar a arrastar Ørsted para baixo, então me tornarei um fardo. Longe de ser inútil, minha própria existência pode ser problemática. Existe a possibilidade de ser cortado sem cerimônia, esquecer de ser salvo. Devo dar o meu melhor aqui, não haverá uma próxima vez. Se eu for prejudicial a Ørsted, o eu do próximo loop será enganado por Itogami da mesma forma,
avisado pelo eu futuro e então, morto por Orsted depois de começar uma briga. Como alternativa, posso ser morto em um estágio anterior. Durante minha infância na aldeia de Buena, ou durante o tempo em que fui tutor de Eris. Ele também poderia me mirar na viagem de volta para a Azura. Parece que o que vai acontecer depende das circunstâncias daqui em diante. Orsted foi gentil comigo. Ele deve ter muitos motivos, mas grande parte deles deve ser cálculo frio. Sua gentileza poderia ser apenas um meio para explorar um loop subsequente, não sei como. Me sentiria sobre isso. Essa é uma possibilidade, não devo esquecê-la. Ainda assim, eu estava estragado até agora. Em algum lugar do meu coração, eu acreditava que, ao me tornar um seguidor de Orsted, ele de alguma forma me ajudaria quando eu realmente precisasse. Eu estava pensando assim: não devo ser uma criança assim em relação a Orsted. Vamos levar isso a sério mais uma vez.